A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 23 horas e 25 minutos, horário de Manaus, um horário que já está silenciado, já assim um pouco silêncio a cidade. É um momento muito bom para a gente ficar refletindo. E eu quero trazer continuidade sobre a questão do memorial de Deus e a parede do universo. E hoje eu quero falar sobre o memorial voltado à questão do livro da vida. Pega aí a sua Bíblia e abre aí no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Apocalipse 21, 27. Pega aí a sua Bíblia e nós vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo para que a gente possa aprender mais um pouco. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27 fala assim: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Então aqui, vemos aqui mais um memorial de Deus, assim, voltado à questão do livro da vida. Esse livro é podemos dizer assim, esse livro é um dos mais importantes que tem perante o trono de Deus. Os outros livros que eu falei sobre o livro das obras, eles são importantes, mas o da vida é o melhor. Porque o da vida é o que vai constar que você está salvo em Jesus Cristo. E muitas vezes o livro das obras vai estar lá algumas coisas que a pessoa fez, mas não alcançou a salvação. Fez alguma coisa, foi registrado, mas não alcançou a salvação. O livro da vida é o livro primordial. É o livro que vai garantir o crente entrar pelas portas celestiais. E aqui nós vemos algumas observações no próprio texto que fala que para nós entrar por essas portas, não tem como a pessoa ser contaminada, a pessoa não pode cometer abominação, a pessoa não pode estar debaixo de mentira, porque não tem como estar escrito no livro da vida. Então, não cometer abominação, não entra. Os que cometem abominação não entra, os que mentem não entra, e os que estão contaminados com o pecado não entra. Então, os que são contaminados com o pecado não entra, os que cometem abominação não entra, e os mentirosos não entram. Só vai entrar aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E como é que eu faço para meu nome estar escrito no livro da vida? É simples. A única coisa que você precisa fazer é você abre a sua Bíblia aí e vamos ver em 1 João. 1 João. Aleluia. 1 João 5. Livro de 1 João, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 João. Estou procurando aqui para a gente acompanhar a leitura aqui. 1 João capítulo 5, versículo 11. Versículo 11 a 13. E o testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, e os que crede no nome do Filho de Deus
para que saibas que tende a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então nós vemos esse texto aqui que garante a questão das pessoas que o seu nome vai estar escrito no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. Então esse é um memorial, esse é um dos memoriais que eu venho falando aqui nessas reflexões. Então é muito importante você saber que se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, não tem como ser salvo. Mas para que você possa ser salvo, você tem que crer no Filho de Deus. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Agora, se você não tem o Filho de Deus, você já está condenado. Então, no livro dos Evangelhos de João, capítulo 3, versículo 16, fala também que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não existe outro caminho para o homem. Não existe caminho paralelo. Não existe ficar em cima do muro. O homem precisa tomar uma decisão na sua vida. E essa decisão, ela é tomada aqui nesse primeiro capítulo da nossa vida. O homem é dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo é aqui, o segundo capítulo é após a morte. Mas após a morte, o homem não pode decidir nada. Ele não tem o poder de decidir nada. Agora, enquanto está vivo aqui, nesse mundo físico, nesse primeiro capítulo da vida dele, ele tem o poder de mudar tudo. E o seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Depois que a pessoa morre, não tem como a pessoa, ou Deus, colocar o nome da pessoa lá no livro da vida. Após a morte sem Cristo. Os que morrem em Cristo, o seu nome já automaticamente já está lá há muito tempo. Aceitou Jesus aqui, o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. E só sai de lá se a pessoa pecar contra Deus, que é o pecado de morte. É o pecado que não tem perdão. Aí o seu nome sai definitivamente de lá e Deus vai e risca. Tirando isso, não tem como você o seu nome ser riscado no livro da vida. O próprio Moisés, certa vez, ele queria que Deus riscasse o seu nome no livro da vida por causa dos pecados de Israel. Mas Deus não riscou. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32, você pode aí consultar que está lá escrito. Agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca, né? Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Olha aí. Então Moisés, ele queria que Deus riscasse o nome dele do livro da vida. Que loucura, né? Por causa dos pecados da nação de Israel. Ele disse, não, de maneira nenhuma riscarei não. Não posso riscar de maneira nenhuma, porque você não pecou contra mim de memória. Então Deus fala que só riscaria o nome aqueles que pecar contra ele. E lá no versículo 33 a seguir você vai ver no contexto. Então, é muito maravilhoso nós sabermos que nós temos essa garantia. E como é que nós sabemos que verdadeiramente vamos ser salvos? Como é que nós sabemos que nosso nome está escrito no livro da vida quando nós aceitamos a Cristo? É simples. O próprio Espírito Santo, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, 27, se não me falha a memória, fala que o próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Em outras palavras, ele fala com o nosso Espírito. O Espírito Santo fala conosco lá no infinito da nossa alma, testificando que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, verdadeiramente está escrito no livro da vida. E se o teu nome está escrito no livro da vida,
você está salvo. E aí você tem que ter essa certeza de salvação. Após a morte você não tem como ter certeza. Então por isso que nós temos que ter essa certeza. E quando nós temos a certeza da salvação, é diferente. O crente ele é alegre, né? O crente ele é contente. Você não vê o crente de cabeça baixa, triste, moribundo. Não. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Certa vez os discípulos chegaram a Jesus, depois de uma grande missão, e todos alegres, porque tinha expulsado demônios, porque tinha curado muitos enfermos. E Jesus chegou para seus discípulos e falou: ei, isso não é caso de alegria. Vocês têm que estar alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O que Jesus queria dizer? Que os dons espirituais, aquilo que nós exercemos, colocamos a mão sobre os enfermos e serão curados, expulsar demônio e etc. Isso é fácil, isso é muito fácil. Agora, o difícil é o seu nome estar escrito no livro da vida. Então nós devemos nos alegrar por causa do nosso nome que está escrito no livro da vida. Obras que nós fazemos, beleza, é bom, é maravilhoso, mas maravilhoso é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida e nós estamos levando muitos a fazer com que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Então é muito importante nós continuarmos com a nossa missão, né? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com bobagem nessa Terra. Principalmente quando você chega a uma certa idade da vida, que você está maduro, que você se amadurece, você pensa diferente, né? Você age diferente. Cada dia para você é como ser o último dia. Tem que se maravilhar, tem que aproveitar o máximo daquele dia, né? Para fazer a vontade do Senhor, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Então, dentro dessa reflexão, eu te oriento. O que tem para tu fazer, meu filho, faça, se esforce a você manter firme, fiel, porque vale a pena, né? Vale a pena ser fiel, vale a pena o nosso nome se manter escrito no livro da vida, porque no dia que nós partirmos deste mundo, com certeza a nossa salvação está garantida e ela é eterna, eterna. Olha que você viver eternamente sem estar precisando desse sufoco que nós passamos aqui na Terra, sufoco para sobreviver neste mundo. Lá no céu nós não vamos precisar disso. Lá no céu vai ter maravilha, coisas magníficas se revelando nas nossas vidas. Então vale a pena você ser fiel, vale a pena você correr atrás das almas, pregar Jesus, falar de Jesus, falar que eles precisam que seus nomes estejam escritos no livro da vida, que muitas vezes a pessoa nem sabe se existe o livro da vida, pois existe o livro da vida, né? E não adianta a pessoa pensar que depois que morre vai para o purgatório, né? Ou vai para outros lugares para que seus pecados sejam descontados. Não tem como, porque Jesus veio e morreu na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Por isso que não existe purgatório. Se existisse purgatório, não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário. Essa doutrina cai por terra, né? Essa linha de pensamento cai por terra. Então, se você que está ouvindo essa reflexão e você pensa que pode fazer tudo que quiser nesta vida, porque partir vai para o purgatório e a sua família vai pagar o preço por você ser salvo, meu filho, você está muito enganado. Não faça isso de jeito nenhum. Faça o que é correto. Faça com que seu nome possa estar escrito no livro da vida. Porque no dia que você fechar os olhinhos, meu filho, só tem dois lugares. Ou é o céu ou é o inferno. Mas não tem como você ir para purgatório, um terceiro caminho. Só existem dois caminhos. Então, um que conduz à vida eterna e um que conduz à perdição eterna. Não existe caminho intermediário. Não existe. Então,
abre os seus olhos, vai para as Escrituras, vai estudar a palavra de Deus para que você possa aprender mais sobre Deus, para que você não venha perder a sua vitória, né? Porque se nessa vida nosso nome estiver escrito só na parede do universo, que significa honra terrena, né? Só os benefícios dessa terra que ela pode nos dar, meu irmão, nós estamos perdidos, né? O povo já estão viajando para o espaço, já estão tirando férias no espaço, né? Que significa a parede do universo, e eles se voltam maravilhados. Imagina o céu, né? Que só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, né? E ao primeiro céu e ao segundo céu, beleza, o homem vai, o homem, dentro dessa tecnologia imensa que o homem criou, vai. Agora, para entrar no terceiro céu, só entra por intermédio do Filho de Deus, só entra por intermédio de Jesus Cristo, só entra por intermédio do sangue do Cordeiro, você aceitando Ele como único e suficiente Salvador. Aí você vai ter acesso a entrar, né, nesse terceiro céu, que é a morada de Deus, que é a pátria de Deus, aonde nenhum outro entra se não for filho de Deus. Aqui fala que não entrará nela coisa, porque nela o que? A nova Jerusalém, que é a questão do céu. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que é o memorial, que é um dos memorial de Deus, que é o livro da vida. Então, meu irmão, dentro dessa reflexão, se você quiser se aprofundar mais um pouco, tem muito livro voltado a isso aí, tem muito material voltado ao livro da vida, a esse memorial. Busca, se aprofunde, porque cada vez mais que você aprende algo da palavra de Deus, mais você é liberto, mais você é firme na presença dele. O livro da vida é um livro maravilhoso, que o nosso nome está lá, escrito lá, né? Mas precisaria disso, pastor, para tudo isso, para Deus registrar, precisa, tudo é registrado, né? Tudo é registrado, para que o homem não tenha como ter algum diálogo relacionado à questão de Deus, dizer que Deus é mentiroso. Não. O livro da vida está lá no céu. E aqueles que não foi encontrado, já lá no capítulo 15, parece. Deixa eu ver aqui, se não me fala a memória. 20:15, por aqui, deixa eu ver se é 20:15. 20:15. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, fala também. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha como é triste, né, rapaz? E a morte, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha aí a situação. Então temos que nos esforçar, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Temos que vencer o pecado. Temos que vencer as malícias desta terra. Temos que vencer os desejos carnais desta terra. Temos que vencer as coisas que nos tira da presença de Deus, que faz você esfriar, que faz você ficar cético, que faz você ficar incrédulo. Ei, preste atenção. Se você está dentro de uma situação que você está se esfriando, não ora mais, não lê mais a palavra, não vai para os cultos, não faz mais nenhuma atividade espiritual, ei, você está correndo risco. Não faça isso, porque não chegar naquele grandioso dia e o seu nome não foi encontrado no livro da vida, meu amigo, esse lugar aí é triste. O lago de fogo nem o inferno suporta. Eu vou te falar isso. Que as pessoas, mas você vai para o inferno vai prestar conta.
né? O inferno vai prestar conta de tudo aquilo que ele engoliu. E o inferno e os falsos profetas e todos aqueles que acompanham ele vão ser lançados no lago de fogo. Pode ver aí, abra Apocalipse, você vai ver aí, ó. Olha, ó. Versículo 13, versículo 11. E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Olha assim, olha aí, olha o mistério aí. E abriu-se os livros. Livros do quê? Que eu tenho falado nessa reflexão. Os livros que é o memorial de Deus, que são memorial de Deus. Ó. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí você vai mais para cima um pouco, no capítulo 20, lá no versículo, parece que lá no versículo 7, e acabaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 10. O versículo 10 fala assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, meu irmão, ei, existe esse lugar. Preste atenção. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Vale a pena a gente confrontar o pecado e vencer. Vale a pena a gente confrontar as obras da carne e vencer. Os desejos deste mundo, os pratos que Satanás traz na nossa porta para a gente cair. Ei, vale a pena o nosso nome estar escrito no livro da vida. Nós não podemos brincar de ministério. Por que tem muitos pastores caindo? Será porque não conhece essa passagem bíblica? Eles não sabem que existe um livro da vida? Que o seu nome tem que permanecer lá, porque se não permanecer, vão ser lançados no lago de fogo? Será se nós não pensamos nisso? Nós que somos líderes e pastores, temos que ensinar nossas ovelhas, ensinar o nosso rebanho a não pecar contra Deus de uma tal forma que seus nomes serão riscados no livro dele. Se nós pecarmos continuamente, todos os dias, sem arrependimento e mudança de rota, o nosso nome vai ser riscado no livro da vida. E a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que não tem salvação, não tem. De maneira nenhuma. Não é a vontade de Deus, mas o homem escolhe esses caminhos. Por isso que é importante nós todos os dias estar fazendo um autoexame. Porque muitas vezes os anos passam, a gente ficamos velhos dentro da igreja e já achamos que nós já somos, tipo assim, como já somos patrão. Fala para Deus e Deus tem que obedecer. Ei, Deus não é seu patrão não. Deus não é o seu garçom não. Né? Deus é o seu Senhor, é o teu Senhor, é o seu Salvador, é o seu Deus. A gente vê muita besteira por aí, tem pessoas que a gente olha assim e diz, eita, que intimidade com Deus. Tal forma assim que a gente pensa que Deus é empregado dele. Ei, Deus não é seu empregado não, preste atenção, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Seja humilde, seja simples, né? Porque não adianta você estar inchado, uma agenda aí de 30 dias para pregar. Hoje a agenda já cheia para o ano todo, e achando que está por cima da carne seca. Ei,
preste atenção, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Porque muitas vezes você está pregando para o nome das pessoas estar escrito no livro da vida e o seu não está. Aí você é reprovado. Lá no livro de Mateus capítulo 7, lá fala: mas Senhor, eu não profetizei em seu nome, mas Senhor, eu não vos conheço. É muito triste a gente chegar naquele grandioso dia e ser reprovado. O sangue de Jesus tem poder. Que Satanás caia por terra das nossas vidas, que a mentira caia por terra, principalmente nesse nosso Brasil que nós vivemos, que tudo as pessoas querem levar o jeitinho brasileiro, crentes levando o jeitinho brasileiro, pastores, obreiros levando o jeitinho brasileiro. Ei, saia desse jeitinho brasileiro, porque se você não sair, o seu nome vai ser riscado do livro da vida. Não tem como uma pessoa que não está escrito no livro da vida que fica levando as coisas no jeitinho brasileiro, porque não dá certo não, meu filho. Cai fora, né? Como diz o Apocalipse, uma passagem Apocalipse: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Então tem que sair dessas rotas pecaminosas desta vida. Tem que sair dessas coisas escuras desta vida. Porque se o cara morrer numa condição dessa, ele está ferradíssimo. Nós não temos outra oportunidade de ser salvo depois que nós partimos daqui. A oportunidade é essa que nós estamos tendo aqui. Então que você venha acordar, que você seja sacugelado, você venha ser sacudido para você entender que você precisa despertar. Já vai dar quase 1h da manhã e eu estou aqui nessa reflexão e já pensando em orar. Esses dias eu estou muito reflexivo em questão de estar buscando a presença de Deus, estar orando para vencer os pecados, para vencer as coisas deste mundo. Porque o diabo, ele sabe que existe esse livro. Satanás sabe que existe esse livro, porque ele teve lá no céu e sabe muito bem que tem esse livro. Por isso é que ele fica todos os dias fazendo de tudo para que as pessoas não venham estar escrito no livro da vida. E esse livro existe. E esse livro existe. Então você que está ouvindo essa reflexão, mude a maneira de pensar. Muitas vezes você pode estar preso nas religiões, preso numa placa de igreja, preso em dogmas, em doutrinas do homem. Ei, sai dela. Faça com que o seu nome possa estar escrito no livro da vida. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aceite o Filho de Deus, para que você possa, o seu nome estar lá escrito no livro da vida. Que Deus abençoe nessa reflexão. Já 20 e poucos minutos de reflexão. Essa reflexão é número 197. Hoje são 25 já de julho de 2021. Pela misericórdia de Deus. Então que Deus abençoe. Até a próxima reflexão, que eu vou estar dando continuidade sobre a questão do memorial de Deus e a parede do universo. E como eu falei, a parede do universo é tudo aquilo que você quer buscar nessa terra, no sentido de honra, no sentido de vangloriar das coisas dessa terra. Não vale a pena. O nosso tesouro tem que estar lá no céu. O nosso tesouro tem que estar guardado lá no céu. Não é na parede do universo. Na parede do universo é passageiro. Então que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.